O bilionário achou que tinha seguido em frente, até que sua ex apareceu segurando um bebê que se parecia exatamente com ele. Antes de começarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história e, quando terminar, deixe sua avaliação de 0 a 10. Ah, e não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. Graham West ajustou seu relógio, um hábito que revelava mais do que ele jamais admitiria. 33 anos, com aquele tipo de presença que fazia salas de reunião ficarem em silêncio e investidores se inclinarem para a frente. Seu cabelo loiro escuro estava perfeitamente penteado, seus olhos azuaço focados na mulher à sua frente e sua barba aparada emoldurava um maxilar que já havia enfeitado mais revistas de negócios do que ele gostaria de contar. Acho que a Toscana seria perfeita nesta época do ano, disse Jenna, sua voz suave e compassada. Ela era elegante daquela maneira fácil. Cabelos escuros caindo em ondas suaves sobre os ombros, seu sorriso caloroso, mas nunca exagerado. Tudo em Jenna Reyes era cuidadosamente considerado. Pacífico seguro, Graham assentiu, embora sua atenção se desviasse para a rua além da janela do café. As manhãs de domingo nesta parte da cidade tinham um ritmo que ele aprendera a apreciar, lento, previsível, o tipo de calma que seu império de negócios raramente lhe proporcionava. A Europa parece uma boa ideia, ele respondeu, sua voz carregando aquela autoridade tranquila que fazia as pessoas escutarem. Poderíamos pegar o jato no próximo mês. O império de transporte e logística que ele construiu do nada exigia atenção constante, mas aqui, neste momento, ele se permitia acreditar em prazeres simples. Uma viagem de fim de semana, uma mulher bonita que entendia seu mundo, uma vida que fazia sentido. Então o mundo saiu do eixo. Do outro lado da rua, movendo-se com aquela graça familiar que ele tentara tanto esquecer, estava Sadie Quinn. Seu cabelo ruivo acobreado capturava a luz da manhã como fogo, sua pele de porcelana quase luminosa contra o suéter verde suave que ela usava. Mesmo dessa distância, ele podia ver aqueles olhos, os que assombraram mais noites do que ele jamais confessaria. Mas não foi Sadie que fez seu sangue gelar. Foi o bebê em seus braços. 3 meses de idade, talvez 4, a criança estava envolta em um cobertor azul macio, punhos minúsculos movendo-se daquela maneira inconsciente que os bebês fazem. E quando a criança se virou levemente no abraço de Sadie, Graham viu algo que fez seu coração parar de bater. Olhos azuis. O tom exato que ele via em seu próprio espelho todas as manhãs. Graham. A voz de Jenna parecia vir debaixo d'água. Você ouviu o que eu disse sobre o passeio pelos vinhedos? Ele piscou, as mãos agarrando a borda da mesa. 13 meses. Fazia 13 meses que ele havia se afastado de Sadie. Convencido de que seu império precisava de sua total atenção. Convencido de que o amor era um luxo que ele não podia pagar. Convencido de que estava fazendo a escolha madura e responsável. Preciso fazer uma ligação, ele se ouviu dizer, sua voz soando estranha e distante. Jenna franziu a testa levemente, a preocupação piscando em suas feições. Está tudo bem? Graham já estava de pé, seus sapatos italianos caros levando-o em direção à porta com um propósito que ele não sentia há meses. O calor do café deu lugar ao ar fresco da manhã, e ele atravessou a rua com a determinação obstinada que construíra sua fortuna. Sairei? Ela parou de andar, seus ombros tensos de uma maneira que lhe dizia que ela sabia que esse momento chegaria eventualmente. Quando ela se virou, seus olhos verdes encontraram os dele com uma mistura de resignação e algo que poderia ter sido dor. Olá, Graham. De perto, ela estava ainda mais bonita do que ele se lembrava. A maternidade havia lhe dado algo novo. Uma força suave, uma confiança tranquila que fez seu peito doer. O bebê em seus braços se mexeu levemente,
aqueles olhos impossivelmente azuis, focando em nada e em tudo. Ele é meu? As palavras saíram de sua boca antes que sua mente pudesse impedi-las. Direto, inabalável, a maneira como ele lidava com qualquer outra crise em sua vida. A expressão de Sadie não mudou, mas algo piscou por trás de seus olhos. Não, ela disse calmamente. Ele é meu. A resposta pairou entre eles como fumaça. Tecnicamente verdade, talvez, mas não toda a verdade. Graham havia construído um império lendo pessoas, entendendo o que elas não estavam dizendo tanto quanto o que diziam. Qual é o nome dele? Ele perguntou, sua voz mais suave agora, quase reverente. Elias. O nome caiu de seus lábios como uma oração. Graham olhou para a criança, para Elias, e sentiu algo fundamental mudar dentro de seu peito. Aqueles olhos, aquele narizinho, a maneira como os dedos do bebê se moviam. Era como olhar para um espelho esticado através do tempo. Sadie, eu... Tenho que ir, ela interrompeu, ajustando Elias contra o peito. Ele fica agitado quando sua rotina é interrompida. Ela se virou para ir embora, mas a voz de Graham a parou. Eu nunca parei de pensar em você. A confissão pairou no ar entre eles. Os passos de Sadie diminuíram, mas ela não se virou. Pensar não é o mesmo que escolher, Graham. Ela disse calmamente. Você fez sua escolha há 13 meses. E com isso, ela continuou andando, deixando Graham sozinho na calçada, vendo seu passado e possivelmente seu futuro desaparecerem na esquina. De volta ao café, Jenna ainda esperava, seu sorriso preocupado vacilando enquanto o observava pela janela. Mas tudo o que Graham conseguia pensar eram naqueles olhos azuis, tão impossivelmente familiares. Olhando para ele dos braços da mulher, que ele se convenceu de que poderia esquecer. O que você faria se a vida que você construiu cuidadosamente de repente revelasse que a peça mais importante estava faltando o tempo todo? As paredes de vidro do escritório de Graham no 32º andar nunca pareceram tanto uma prisão. 3 dias haviam se passado desde o encontro com Sadie, e ele não conseguia se concentrar em nada. Nem nos relatórios trimestrais espalhados por sua mesa de mogno, nem nos contratos de transporte valendo milhões, nem mesmo nas mensagens preocupadas de Jenna que iluminavam seu telefone a cada hora. Ele estava na janela, seu reflexo fantasmagórico contra o horizonte de Seattle. Lá embaixo, a cidade se movia com seu propósito habitual, pessoas correndo para compromissos, vivendo suas vidas cuidadosamente ordenadas. Mas tudo o que ele conseguia ver era um bebê de 3 meses com olhos que espelhavam os seus. Senhor? A voz de sua assistente cortou seus pensamentos. A senhorita Reis está aqui para o seu almoço. O maxilar de Graham endureceu. Ele havia esquecido do almoço com Jenna, algo que seria impossível apenas uma semana atrás. Mande-a entrar. Jenna entrou com aquela compostura graciosa que ele sempre admirou. Seu vestido azul marinho impecável, seu sorriso caloroso, mas questionador. Ela podia lê-lo melhor do que a maioria dos rivais de negócios, e agora isso era território perigoso. Você parece péssimo, ela disse suavemente, cruzando a sala para tocar seu braço. Seus dedos eram gentis, preocupados. Tudo em Jenna era gentil. O trabalho tem sido intenso, ele respondeu, a mentira tendo um gosto amargo em sua língua. Graham, o que aconteceu na manhã de domingo? Você desapareceu por 20 minutos, e quando voltou você estava... Ela pausou, procurando a palavra certa. Diferente. Ele se virou para longe dela, incapaz de encontrar aqueles olhos castanhos confiantes. Jenna merecia mais do que meias verdades e conversas distraídas. Ela merecia um homem que pudesse lhe dar todo o seu coração, não alguém cujo passado acabara de entrar de volta em sua vida, carregando um bebê que poderia ser seu filho. Encontrei alguém que eu costumava conhecer, ele disse cuidadosamente. Trouxe algumas memórias de volta. Deve ter sido alguém muito especial, disse Jenna, sua voz ainda suave, mas com uma ponta que ele nunca tinha ouvido antes. Você mal olhou para mim desde domingo. A acusação pairou entre eles, precisa e dolorosa.
Graham construíra seu império com ações decisivas, fazendo escolhas difíceis, rápida e limpamente. Mas isso era diferente. Isso era sobre uma mulher com cabelos vermelhos como fogo que se afastou dele uma vez e uma criança que poderia carregar seu DNA e definitivamente carregava seus olhos. Seu telefone vibrou na mesa. Uma mensagem de um número desconhecido fez seu coração parar. Elias tem seu check-up de 4 meses hoje. Achei que você deveria saber que ele é saudável. Graham olhou para a mensagem, suas mãos tremendo levemente. 4 meses de idade. A linha do tempo se encaixava perfeitamente com a última noite deles juntos. 13 meses atrás. A noite em que ele fez amor com Sadie com um desespero que deveria tê-lo avisado de que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Quem é ela? A voz de Jenna estava quieta, resignada. Graham olhou para cima, percebendo que sua expressão o havia entregado completamente. Jenna estava perto de sua mesa, sua bolsa de grife apertada em suas mãos, seus olhos inteligentes vendo tudo o que ele tentara esconder. O nome dela é Sadie, ele disse calmamente. Ficamos juntos por 2 anos. Terminou quando decidi focar na empresa. E agora? Agora ela tem um bebê. As palavras caíram entre eles como pedras. Um bebê com os meus olhos. Jenna ficou quieta por um longo momento, seu olhar firme e compreensivo, de uma forma que fez o peito de Graham doer. Ela sempre foi boa demais para ele, paciente demais, disposta demais a aceitar as partes de sua vida que ele mantinha compartimentadas. Você precisa descobrir, ela disse finalmente. Jenna? Não, Graham. Você precisa descobrir. Ela se aproximou, sua mão tocando brevemente sua bochecha, com uma ternura que parecia um adeus. E eu preciso parar de fingir que você já me olhou da maneira como seu rosto acabou de mudar quando leu aquela mensagem. A verdade das palavras dela o atingiu como um golpe físico. Jenna viu tudo, entendeu tudo e estava se afastando com mais graça do que ele merecia. Eu me importo com você, ele disse falando sério. Eu sei. Ela sorriu triste, mas genuína. É por isso que estou dizendo isso. Vá até ela. Descubra sobre o bebê. Pare de viver sua vida em pedaços. Ela beijou sua bochecha suavemente, uma bênção e um adeus envoltos em um único gesto. Para o que vale, espero que ele seja seu. Você seria um bom pai se parasse de ter medo do seu próprio coração. E então ela se foi, deixando Graham sozinho com seus fantasmas e um número de telefone que poderia conter todo o seu futuro. Ele olhou para a mensagem de Sadie por mais um momento antes de digitar de volta. Onde? A resposta dela veio rapidamente. Hospital Infantil, 14 horas. Eu não pedi para você vir. Eu sei, ele respondeu. Mas eu vou mesmo assim. A ala pediátrica do Hospital Infantil de Seattle cheirava a antisséptico e esperança. Graham construíra salas de reunião, navegara aquisições hostis e comandara salas cheias de investidores. Mas caminhar por esse corredor de cores pastéis parecia a coisa mais aterrorizante que ele já fizera. Ele encontrou Sadie na área de espera, Elias dormindo pacificamente em seus braços. Ela usava um suéter creme simples que fazia seu cabelo ruivo parecer fogo de outono. E quando ela olhou para ele, aqueles olhos verdes continham uma mistura de surpresa e algo que poderia ter sido alívio. Você veio, ela disse calmamente. Você achou que eu não viria? Graham sentou-se na cadeira ao lado dela, cuidadoso para manter a distância enquanto desejava desesperadamente fechá-la. O Graham que eu conhecia há 13 meses poderia não ter vindo. Sua voz não carregava acusação, apenas uma observação tranquila que cortava mais fundo do que a raiva. Elias se mexeu levemente e Graham teve seu primeiro olhar real para o bebê. 4 meses agora, com aquela pele de bebê perfeita e traços minúsculos que estavam se tornando mais definidos. Mas foram os olhos que pararam sua respiração. Não apenas a cor, mas o formato.
A maneira como os cílios se curvavam, até mesmo a expressão séria que parecia familiar demais. Ele se parece com você quando você está pensando, disse Sadie suavemente, seguindo seu olhar. Aquele pequeno vinco entre as sobrancelhas. A mão de Graham moveu-se involuntariamente em direção à sua própria testa, onde ele sabia que aquela linha exata aparecia quando ele estava se concentrando. Posso? Ele parou, sem saber como pedir. Sadie hesitou por apenas um momento, depois transferiu cuidadosamente Elias para os braços de Graham. O bebê estava quente e surpreendentemente sólido, seu pequeno corpo se encaixando perfeitamente contra o peito de Graham. Elias abriu aqueles olhos azuis e olhou diretamente para ele, e Graham sentiu algo fundamental mudar em seu DNA. Olá, garotinho, Graham sussurrou, sua voz rouca com emoções que ele não esperava. Elias Quinn? Uma enfermeira chamou da porta. Somos nós. Sadie se levantou, depois olhou para Graham. Você quer entrar? A pergunta continha camadas de significado. Isso não era apenas sobre uma consulta médica. Era sobre se ele faria parte disso, o que quer que isso viesse a ser. Se você me aceitar, ele disse, levantando-se cuidadosamente com Elias ainda em seus braços. A sala de exame era pequena e clara, cheia de gráficos coloridos e o tipo de equipamento médico alegre projetado para não assustar as crianças. A doutora Martinez, uma mulher de rosto gentil na casa dos 50 anos, sorriu calorosamente quando eles entraram. E quem temos aqui? Ela perguntou, olhando para Graham com curiosidade profissional. Graham olhou para Sadie, sem saber como se apresentar. Amigo? Ex-namorado? Pai em potencial? Este é Graham, disse Sadie simplesmente. Ele é... Estamos descobrindo as coisas. A doutora Martinez assentiu com a compreensão de alguém que já vira todas as configurações familiares possíveis. Bem, vamos ver como nosso carinha está, vamos? Enquanto a médica começava seu exame, Graham observava o rosto de Sadie. Ela respondia a cada pergunta com a precisão detalhada de uma mãe devotada, horários de sono, padrões de alimentação, marcos de desenvolvimento. Ela sabia tudo sobre a vida desse bebê, tinha sido a única guardiã de cada momento, cada primeiro sorriso, cada noite tranquila. Ele está perfeitamente saudável, anunciou a doutora Martinez, crescendo lindamente, atingindo todos os seus marcos. Você está fazendo um excelente trabalho, mamãe. Obrigada, respondeu Sadie. Mas Graham percebeu o leve tremor em sua voz. A maneira como suas mãos tremiam enquanto vestia Elias novamente. Do lado de fora do hospital, eles ficaram na calçada em um silêncio estranho. O sol da tarde estava quente, e as famílias se moviam ao redor deles com o ritmo fácil de pessoas cujas vidas faziam sentido. Sadie, Graham começou, depois parou. Havia 1000 coisas que ele queria dizer, perguntas que precisava fazer, desculpas que pareciam pequenas demais para a magnitude do que havia acontecido entre eles. Ele é seu, ela disse calmamente sem olhar para ele. Se é isso que você está se perguntando, Elias é seu filho. As palavras o atingiram como uma força física. Seu filho. 2 palavras que mudaram tudo, que recontextualizaram toda a sua existência. Por que você não me contou? Sua voz estava pouco acima de um sussurro. Porque você deixou claro que sua empresa era mais importante do que qualquer outra coisa. Porque eu não ia implorar para alguém querer seu próprio filho. Ela finalmente olhou para ele, as lágrimas ameaçando, mas não caindo. Porque eu estava com medo de que você tentasse tirá-lo de mim. Sadie, eu nunca... Não faria? Seus olhos verdes brilharam. Você é Graham West. Você pega o que quer quando quer. Você construiu um império com ações decisivas e riscos calculados. O que é mais uma aquisição? A acusação doeu porque havia verdade nela. Mas isso não era negócio. Este era seu filho. O que você quer de mim? Ele perguntou calmamente. Sadie ajustou Elias em seus braços, sua expressão suavizando ligeiramente. Eu quero que você tenha certeza. Eu quero que você entenda que isso não é uma reunião de conselho da qual você pode sair quando as coisas ficam complicadas. Isso é para sempre.
Ela começou a caminhar em direção ao seu carro. Depois parou. Eu moro na rua Maple agora. A casa amarela com a cerca branca. Se você decidir que quer fazer parte disso, realmente fazer parte disso, você sabe onde nos encontrar. Graham ficou do lado de fora da casa amarela por 20 minutos antes de encontrar coragem para bater. A cerca branca parecia recém-pintada e pequenos toques, um sapo de cerâmica na caixa de correio, sinos de vento na varanda, falavam de alguém construindo um lar, não apenas ocupando um espaço. Quando Sadie abriu a porta, ela usava um velho moletom da faculdade e tinha farinha no cabelo. A simplicidade doméstica da cena o atingiu mais forte do que qualquer jogada de poder na sala de reuniões jamais fizera. Não tinha certeza se você viria, ela disse, afastando-se para deixá-lo entrar. Eu também não tinha certeza. A casa era pequena, mas aconchegante, cheia do tipo de conforto vivido que sua cobertura nunca alcançara, apesar de custar mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Brinquedos de bebê estavam espalhados pela mesa de centro e o cheiro de algo assando preenchia o ar. Eu estava fazendo biscoitos, explicou Sadie, seguindo seu olhar. Confeitar por nervosismo, velho hábito. Graham se lembrava disso sobre ela. Como ela assava quando estava estressada com um projeto de design ou quando eles tinham uma discussão. Ele chegava em casa para encontrar a cozinha coberta de farinha e as mãos dela afundadas na massa de pão, trabalhando suas emoções através da criação. Onde está Elias? Ele perguntou, cochilando. Ele geralmente dorme por mais 1 hora. Ela limpou as mãos em um pano de prato, energia nervosa irradiando de sua pequena estrutura. Café? Por favor. Eles foram para a cozinha, onde Graham sentou-se em uma pequena mesa de madeira que trazia as cicatrizes da vida diária, marcas de copos d'água, riscos de caneta, os pequenos amassados que vinham de ser verdadeiramente usada. Sua própria mesa de jantar era de vidro e aço, imaculada e intocada. Isso parece um lar, ele disse calmamente. Sadie pausou enquanto servia o café, seus ombros se contraindo levemente. É um lar. O lar de Elias. A ênfase não passou despercebida por ele. Ela estava protegendo seu território, deixando claro que ele era um visitante ali, não um residente. Sadie, eu quero fazer parte da vida dele, parte da vida de vocês. Ela colocou a caneca de café na frente dele com precisão cuidadosa. O que isso significa para você, Graham? Porque eu preciso saber exatamente o que você está oferecendo antes de deixar você entrar mais fundo no mundo dele. Ele passou os últimos 2 dias pensando exatamente nessa pergunta. O que ele estava oferecendo? Visitas de fim de semana? Apoio financeiro? Algo mais? Algo. Quero aprender a ser o pai dele, ele disse devagar. Quero saber quando ele der os primeiros passos, ouvir suas primeiras palavras. Quero que ele saiba quem eu sou. E quanto a mim? A pergunta era silenciosa, mas carregada de história. Graham olhou para ela, realmente olhou. Sadie sempre fora linda, mas a maternidade lhe dera algo novo, uma força tranquila, uma proteção feroz que a tornava ainda mais atraente do que a designer despreocupada por quem ele se apaixonara 2 anos atrás. Eu não sei. Ele admitiu. Eu sei que te machuquei. Eu sei que tomei a pior decisão da minha vida quando escolhi o trabalho em vez de nós. E eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você. Mas estou pedindo mesmo assim. Estou pedindo uma chance de provar que não sou o mesmo homem que foi embora. Sadie ficou quieta por um longo momento, mexendo seu café com o tipo de atenção deliberada que significava que ela estava pensando muito. Ele precisa de consistência, Graham. Ele precisa de alguém que apareça dia após dia, mesmo quando é inconveniente, chato ou difícil. Você pode fazer isso? A pergunta foi direto ao coração de tudo. Graham West, que comandava jatos corporativos e movia mercados com telefonemas, sendo questionado se podia lidar com trocas de fraldas e noites sem dormir. Eu posso aprender,
Isso não é uma resposta. Um choro suave vindo do andar de cima os interrompeu. Sadie começou a se levantar, mas Graham já estava de pé. Posso? Ela estudou o rosto dele por um momento, depois assentiu. Primeira porta à direita. Graham subiu a escada estreita, seu coração batendo forte com algo que não era exatamente nervosismo. Antecipação, talvez. Esperança. Elias estava acordado em seu berço, punhos minúsculos acenando no ar, fazendo os sons suaves de balbúcio que os bebês fazem quando não estão prontos para chorar, mas querem atenção. Quando viu Graham, aqueles olhos azuis focaram com intensidade surpreendente. Ei, garotinho! Graham sussurrou, abaixando-se para pegar seu filho. Elias se acalmou imediatamente contra seu peito, a mãozinha agarrando a camisa de Graham com força surpreendente. E naquele momento, algo se encaixou, algo fundamental e irreversível. Quando ele voltou para o andar de baixo carregando Elias, Sadie estava parada perto da janela, observando-os com uma expressão que ele não conseguia ler. Ele gosta de você, ela disse suavemente. O sentimento é mútuo. Graham? Sua voz estava pouco acima de um sussurro. Se você fizer isso, se você se tornar parte da vida dele, não há como voltar atrás. Você não pode decidir em 6 meses que ser pai é muito difícil e simplesmente desaparecer. Graham olhou para Elias, que estudava seu rosto com aquela concentração séria de bebê. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse, e falou mais sério do que qualquer contrato de negócios que ele já havia assinado. 3 semanas de paternidade e Graham descobriu que mamadeiras tinham mais partes móveis do que alguns de seus equipamentos de transporte. Ele estava na cozinha de Sadie às 6 da manhã, segurando um Elias gritando enquanto tentava testar a temperatura da fórmula em seu pulso, uma habilidade que aparentemente exigia um diploma de engenharia que ele nunca obteve. Muito quente, disse Sadie gentilmente, saindo do banheiro com o cabelo em um coque bagunçado e usando um roupão velho. Ela pegou a mamadeira, passou-a sob água fria e devolveu-a. Tente de novo. Elias se acalmou imediatamente quando a mamadeira tocou seus lábios, e Graham sentiu aquela onda familiar de orgulho misturada com alívio. Pequenas vitórias haviam assumido uma importância monumental em seu mundo. Melhor, disse Sadie, acomodando-se ao lado deles no sofá. Você está aprendendo. As últimas 3 semanas foram um curso intensivo em tudo o que ele nunca imaginou precisar saber. A troca de fraldas evoluiu de desastre para competência moderada. Ele aprendeu a distinguir entre os diferentes choros de Elias: fome, cansaço ou apenas querendo atenção. Seu telefone agora continha mais fotos de um bebê de 4 meses do que relatórios de lucros trimestrais. Tenho uma teleconferência às 9, ele disse, observando a concentração séria de Elias enquanto comia. Deve terminar às 10. Quer levá-lo ao parque depois? Essa era a nova rotina deles. Graham chegava cedo, ajudava na alimentação matinal, desaparecia para as ligações de negócios mais críticas, depois voltava para passar o resto do dia aprendendo a ser pai. Sua assistente havia reorganizado toda a sua agenda em torno dos horários de soneca e alimentação. O tempo está perfeito para isso, concordou Sadie. Ele adora observar as outras crianças. Graham também notara isso, como os olhos de Elias acompanhavam o movimento, a maneira como ele sorria para crianças rindo. Seu filho já era sociável, curioso sobre o mundo além de sua pequena casa amarela. Graham? A voz de Sadie era cuidadosa, o tom que ela usava quando tinha algo importante a dizer. Há algo que precisamos discutir. O estômago dele apertou. Nas últimas 3 semanas, eles construíram uma paz cuidadosa, educada, cooperativa, focada inteiramente em Elias. Mas sob a superfície, havia correntes que ambos vinham evitando. Certo, meu contrato de aluguel acaba no próximo mês, o proprietário está vendendo a casa. As palavras o atingiram como água fria. Esta casa, com sua cerca branca e conforto vivido, havia se tornado o centro de seu universo. O pensamento de Elias, crescendo em outro lugar, parecia errado em um nível fundamental. Quais são suas opções? Ele perguntou.
já passando por possibilidades imobiliárias em sua mente. Existem alguns apartamentos do outro lado da cidade, menores, mais acessíveis. Ela pausou, não encontrando os olhos dele. Tenho olhado lugares em Portland também. Portland? A palavra saiu mais afiada do que ele pretendia. Isso fica a 4 horas de distância. É mais barato. Tenho amigos lá que poderiam ajudar com os cuidados infantis enquanto trabalho. Graham sentiu algo frio se instalar em seu peito. Claro que ela estava pensando de forma prática. Ela era uma mãe solteira com salário de designer, tomando decisões baseadas na necessidade, não no sentimento. E se dinheiro não fosse um fator? Ele perguntou calmamente. Sadie finalmente olhou para ele, seus olhos verdes cautelosos. É sempre um fator, Graham. Não para mim. Eu não vou aceitar seu dinheiro. Não é meu dinheiro, é de Elias. Ele ajeitou o bebê no ombro, esfregando as costas dele nos círculos suaves que Sadie lhe ensinara. Ele merece estabilidade, um lar, um quintal onde ele possa aprender a andar. Ele não precisa de uma mansão. Não estou falando de uma mansão. Estou falando de uma casa onde o pai dele possa caminhar 3 quarteirões para vê-lo, em vez de dirigir 4 horas. A admissão pairou entre eles, crua e honesta. Isso não era sobre imóveis ou arranjos financeiros. Isso era sobre um homem que descobrira que tudo o que ele pensava que importava, reuniões de conselho, margens de lucro, aquisições corporativas, empalidecia em comparação com o peso de seu filho dormindo contra seu peito. Sadie ficou quieta por um longo momento, estudando o rosto dele com a intensidade que ela usava uma vez para projetar gráficos complexos. O que você está realmente pedindo, Graham? Ele encontrou o olhar dela com firmeza. Estou pedindo para você me deixar ajudar. Estou pedindo para você confiar que eu quero o melhor para Elias, mesmo que isso signifique aprender a colocar as necessidades de outra pessoa antes das minhas. Elias escolheu aquele momento para fazer um de seus sons suaves de bebê. Um suspiro de contentamento que pareceu acalmar algo na sala. Tem uma casa a 2 ruas daqui. Sadie disse calmamente. Persianas azuis. Quintal maior. O corretor disse que está no mercado há meses porque precisa de obras. Graham sentiu seu coração acelerar. Quer ir dar uma olhada nela? Depois da sua teleconferência, ela disse, e algo em sua voz sugeria que essa conversa era sobre muito mais do que imóveis. Depois da minha teleconferência, ele concordou, imaginando se estavam falando sobre casas ou sobre construir algo totalmente diferente. A casa com persianas azuis ficava em um lote de esquina, sua varanda envolvente cedendo levemente, e seu jardim coberto pela beleza selvagem do abandono. Graham empurrou o carrinho de Elias pela passarela rachada, enquanto Sadie mexia na caixa de chaves do corretor, sua energia nervosa palpável sob o sol da tarde. É maior do que parece da rua, ela disse, finalmente abrindo a porta da frente. Lá dentro, partículas de poeira dançavam em feixes de luz dourada, entrando pelas janelas altas. O piso de madeira estava arranhado, mas sólido, e os quartos tinham as proporções generosas de casas construídas quando as famílias se reuniam, em vez de se espalharem para dispositivos separados. A cozinha precisa de tudo, disse Sadie, passando a mão pelas bancadas desatualizadas. Novos armários, eletrodomésticos, provavelmente encanamento. Graham já estava imaginando o espaço transformado, eletrodomésticos modernos que tornariam as mamadas matinais mais fáceis. Uma ilha onde Elias poderia fazer a lição de casa algum dia. Janelas que inundariam o espaço com luz durante aquelas longas manhãs de inverno, quando seu filho precisaria de calor e claridade. O quarto principal fica no andar de cima, Sadie continuou, sua voz cuidadosamente neutra. 2 quartos menores, um seria perfeito para um berçário. Eles subiram a escada estreita, Elias gorgolejando contente nos braços de Graham. O bebê parecia aprovar a casa também, estendendo a mão em direção aos eixos do corrimão com mãos curiosas, fazendo sons felizes que ecoavam nos espaços vazios. O futuro berçário dava para o quintal, onde carvalhos antigos criavam uma copa
que forneceria sombra para as tardes de verão e aventuras de escalada quando Elias ficasse mais velho. Graham podia ver tudo. Um balanço pendurado no galho mais forte, uma caixa de areia sob a janela da cozinha onde Sadie poderia assistir enquanto cozinhava, talvez uma casa na árvore quando seu filho fizesse 5 ou 6 anos. "O que você acha?" Sadie perguntou calmamente. Graham se virou para encontrá-la observando-o com uma expressão que ele não conseguia ler direito. Esperança? Talvez. Ou medo? Possivelmente ambos. "Eu acho", ele disse cuidadosamente, "que Elias seria feliz aqui." "Só o Elias?" A pergunta pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois estava pronto para cruzar. No último mês, eles tiveram o cuidado de manter tudo focado no bebê, co-criando sem abordar a história complicada que os trouxera a esse ponto. "O corretor disse que os donos anteriores eram idosos", continuou Sadie, movendo-se para a janela. "Casados há 60 anos, criaram 4 filhos aqui. Ela morreu no inverno passado e ele se mudou para uma casa de repouso." Graham juntou-se a ela na janela perto o suficiente para sentir o cheiro familiar de seu shampoo, algo leve e floral que ele lembrava das manhãs preguiçosas de domingo, quando o mundo consistia em lençóis emaranhados e conversas sussurradas. 60 anos, ele repetiu. "Isso é uma vida inteira." "Mais do que uma vida inteira, é uma história de amor." Graham olhou para o perfil dela, notando a maneira como a luz da tarde capturava os reflexos ruivos em seu cabelo, as pequenas sardas em seu nariz que sempre a faziam parecer mais jovem do que sua idade. "Sadie", ele começou. Depois parou. Havia palavras se formando em seu peito. Desculpas, explicações, promessas que ele não tinha certeza se tinha o direito de fazer. "Eu sei", ela disse suavemente, ainda olhando para o quintal. "Eu sei o que você está pensando." "Sabe?" Ela se virou para encará-lo então, Elias ainda contente em seus braços, criando um triângulo íntimo de possibilidade. "Você está pensando no que tivemos, no que perdemos, se é possível construir algo novo ou se muito dano foi feito." A honestidade dela tirou o fôlego dele. Essa era a Sadie por quem ele se apaixonara. Direta, intuitiva, corajosa o suficiente para nomear as coisas que outras pessoas evitavam. "E o que você acha?" ele perguntou. "Eu acho", ela disse, estendendo a mão para tocar a mãozinha de Elias, "que algumas coisas valem a pena lutar, e acho que esta casa tem uma boa estrutura." O duplo sentido não passou despercebido por ele. Casas podiam ser reformadas, restauradas à sua beleza original com paciência e cuidado. Talvez relacionamentos também pudessem. "A fundação é sólida", concordou Graham, sua voz rouca com emoções que ele ainda estava aprendendo a nomear. "Levaria tempo", alertou Sadie. "A reforma sempre leva mais tempo do que você pensa e faz sujeira. Sempre há surpresas quando você começa a derrubar paredes." "Não tenho mais medo da bagunça", disse Graham, olhando para seu filho, que conseguira agarrar um punhado de sua gravata de seda cara e tentava colocá-la na boca. "Na verdade, estou começando a pensar que bagunçado pode ser melhor do que perfeito." Sadie sorriu então, o primeiro sorriso verdadeiro que ele vira dela desde aquela manhã de domingo que mudara tudo. "Quer fazer uma oferta?" ela perguntou. "Na casa?" "Em tudo", ela disse calmamente. "A casa, a bagunça, a possibilidade de que possamos construir algo que valha a pena ficar." 2 semanas após assinar os papéis, Graham estava na cozinha destruída, usando botas de trabalho e uma camiseta empoeirada que ele pegara emprestada do empreiteiro. Ele nunca tinha feito trabalho manual em sua vida, mas algo sobre lixar molduras de armários com as próprias mãos parecia essencial, como se ele precisasse ganhar esta casa, esta segunda chance, através de mais do que apenas sua conta bancária. "Você perdeu um pedaço", disse Sadie, aparecendo na porta com Elias preso ao peito em um canguru. Ela vinha gerenciando a reforma como uma operação militar, coordenando empreiteiros enquanto fazia malabarismos com horários de alimentação e sonecas. Graham olhou para onde ela apontou e deliberadamente errou o local novamente, sorrindo quando ela revirou os olhos. "Você é impossível", ela disse,
mas seu tom continha um calor que ele não ouvia há mais de um ano. Estou aprendendo. Ele largou a lixa e se aproximou, incapaz de resistir a tocar o punho minúsculo de Elias. Como está nosso supervisor? Ele aprovou as amostras para o banheiro, respondeu Sadie, ajustando o canguru. Muito decisivo para alguém que ainda não consegue segurar a própria cabeça. A maneira casual como ela disse nosso fez o peito de Graham apertar com algo que parecia perigosamente próximo da felicidade. Nas últimas 2 semanas, eles caíram em um ritmo que parecia quase como os velhos tempos, exceto melhor de alguma forma, mais fundamentado, construído em algo mais forte do que a paixão que queimara tão brilhante e rápida antes. Minha mãe quer conhecê-lo, disse Graham calmamente. A expressão de Sadie mudou, tornando-se mais cautelosa. Sua mãe sabe sobre Elias. Eu contei a ela na semana passada. Graham temia aquela conversa há meses, mas a reação de sua mãe o surpreendeu. Sem julgamento, sem sermões sobre responsabilidade, apenas o amor instantâneo e feroz de uma avó por um neto que ela nunca conhecera. O que ela disse? Que ela está esperando 63 anos para mimar alguém adequadamente e é melhor eu não a deixar esperando muito mais tempo. Apesar de si mesma, Sadie sorriu. Ela disse isso? Ela também disse que se eu estragasse tudo de novo, ela me deserdaria e deixaria tudo para Elias em seu testamento. Mulher inteligente. A mais inteligente. Ela quer vir jantar na próxima semana, se você estiver confortável com isso. Graham prendeu a respiração. Conhecer sua mãe seria cruzar outra linha. Reconhecer que isso, o que quer que isso estivesse se tornando, se estendia além da coparentalidade para algo que parecia suspeitamente com uma família. O que eu devo cozinhar? Sadie perguntou, e Graham sentiu algo fundamental se assentar em seu peito. Ela adora qualquer coisa caseira. Diz que comida de restaurante não tem alma suficiente. Alma, Sadie repetiu pensativamente. Eu posso fazer alma. O som de ferramentas elétricas do andar de cima lembrou-lhes que a reforma ainda estava muito em andamento. A casa revelara surpresas, boas e ruins. Piso de madeira original, lindo, sob carpete feio, mas também encanamento, que datava da administração Eisenhower. Graham? A voz de Sadie estava cuidadosa novamente, o tom que significava que conversas importantes estavam por vir. Sim? Quando tudo isso terminar, a casa, quero dizer, o que acontece então? Era a pergunta que eles vinham evitando há semanas. A reforma lhes dera um projeto, um propósito compartilhado que lhes permitia reconstruir seu relacionamento sem ter que nomear o que estavam fazendo. Mas as casas eventualmente ficavam prontas, e então as pessoas tinham que descobrir como viver nelas. Eu esperava, disse Graham devagar, que descobríssemos conforme avançamos. Isso não é muito específico. Não, ele concordou, mas é honesto. Elias escolheu aquele momento para acordar, fazendo sons suaves que significavam que estava com fome. Sadie começou a ir em direção à sala de estar, o único espaço atualmente configurado para a alimentação, mas Graham segurou sua mão. Sadie, ele disse calmamente, eu te amo. Eu te amei esse tempo todo, mesmo quando fui estúpido demais para saber o que isso significava. As palavras pairaram no ar empoeirado entre eles. Não exatamente uma declaração, mas um reconhecimento de algo que vinha crescendo nos espaços entre suas conversas cuidadosas sobre cores de tinta e horários de cuidados infantis. Graham, você não precisa dizer nada de volta, ele interrompeu. Eu só precisava que você soubesse. Aconteça o que acontecer a seguir, o que quer que construamos aqui, começa com essa verdade. Sadie estudou o rosto dele por um longo momento, Elias reclamando suavemente contra seu peito. Quando ela falou, sua voz estava pouco acima de um sussurro. Eu nunca parei de te amar também, esse foi o problema. Ela beijou a bochecha dele, suave, rápido, mas cheio de promessa. Depois subiu as escadas para alimentar o filho deles. Graham ficou sozinho na cozinha semi-acabada,
cercado pelo caos da reconstrução, e percebeu que algumas das melhores coisas da vida exigiam que você derrubasse tudo antes de poder construir algo bonito. Eleanor West chegou precisamente às 18h30, com uma travessa, uma garrafa de vinho e o tipo de porte real que vinha de 40 anos de galas de caridade e reuniões de conselho. Mas quando Sadie abriu a porta segurando Elias, Graham viu sua mãe formidável derreter em algo totalmente diferente. "Oh, meu Deus!" sussurrou Eleanor, sua expressão cuidadosamente composta desmoronando. "Ele é absolutamente perfeito." Sadie estivera nervosa a tarde toda, trocando de roupa 2 vezes e fazendo comida suficiente para alimentar um pequeno exército. Mas a emoção genuína de Eleanor pareceu aliviar sua tensão imediatamente. "A senhora gostaria de segurá-lo?" Sadie ofereceu. "Posso?" A voz de Eleanor estava mais suave do que Graham ouvira em anos. Enquanto ela se acomodava na poltrona da sala com Elias aninhado contra sua blusa de seda, algo mudou na atmosfera da casa. Esta não era a socialite intimidadora das páginas da sociedade de Seattle. Esta era uma avó conhecendo seu neto pela primeira vez. "Graham me disse que vocês estão reformando", disse Eleanor, incapaz de tirar os olhos de Elias. "Trouxe o número do meu empreiteiro. Daniel trabalha em casas históricas há 30 anos. "Mãe", Graham avisou, "já temos empreiteiros." "Faça o gosto de uma velha senhora", respondeu Eleanor. Depois olhou diretamente para Sadie. "Também trouxe outra coisa." De sua bolsa, ela tirou uma pequena caixa de madeira, sua superfície gasta e lisa pela idade. Este era da bisavó de Graham. Ela imigrou da Irlanda sem nada além das roupas do corpo e este anel. Os olhos de Sadie se arregalaram quando Eleanor abriu a caixa para revelar uma simples aliança de ouro com uma pequena esmeralda cercada por minúsculos diamantes. Não era chamativo, mas carregava o peso de gerações. "Mãe!" Graham disse calmamente, "o que você está fazendo?" "O que eu deveria ter feito anos atrás", respondeu Eleanor firmemente, "dizendo a vocês dois que o amor é mais importante que o timing e a família é mais importante que o orgulho." A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração suave de Elias. Graham sentiu seu mundo inclinar novamente, mas desta vez em direção a algo que parecia destino. "Não estou lhe dando este anel para pressionar ninguém", continuou Eleanor, ainda falando com Sadie. "Estou dando a você porque ele pertence a um lar onde será amado, onde fará parte de uma história que vale a pena contar." Os olhos de Sadie se encheram de lágrimas. "Senhora West, eu..." "Eleanor, por favor. E você não precisa dizer nada, apenas saiba que aconteça o que acontecer entre vocês dois. Você é da família agora. Elias garantiu isso." Graham moveu-se para sentar ao lado de Sadie no sofá, sua mão encontrando a dela naturalmente. 6 meses atrás, essa conversa o teria aterrorizado. O peso das expectativas familiares, a pressão de gerações assistindo, o teriam feito correr em direção à segurança de seu escritório. Mas agora, vendo sua mãe embalar seu filho enquanto a mulher que ele amava enxugava as lágrimas de suas bochechas, parecia certo de uma maneira que as vitórias na sala de reuniões nunca apareceram. "O jantar cheira maravilhosamente bem", disse Eleanor, mudando habilmente de assunto. "O que você fez?" "Carne de panela", respondeu Sadie, sua voz um pouco trêmula. "Graham mencionou que a senhora gostava de comida caseira." "Minha favorita. Minha mãe fazia carne de panela todo domingo por 50 anos." Eleanor sorriu com a lembrança. Ela dizia que era o tipo de refeição que reunia as famílias. Eles foram para a sala de jantar, onde Sadie pusera a pequena mesa com cuidado. Velas, guardanapos de pano, a louça boa que ela herdara de sua própria avó. Não era elegante para os padrões de Eleanor, mas era quente, acolhedor, real. Enquanto comiam, Eleanor compartilhava histórias sobre a infância de Graham, contos embaraçosos que faziam Sadie rir e Graham gemer.
Mas, sob a leveza, algo profundo estava acontecendo. Pontes geracionais estavam sendo construídas, histórias familiares estavam sendo compartilhadas, e Elias estava sendo tecido em uma narrativa que se estendia por décadas. Ele tem seus olhos, Graham, disse Eleanor, observando Elias dormir pacificamente em seu bebê conforto ao lado da mesa. Mas ele tem a expressão séria de Sadie. Este pequeno vai ser um pensador. Ótimo, Graham murmurou. Outra pessoa na família que é mais inteligente que eu. Você se subestima, disse Sadie calmamente, sua mão cobrindo brevemente a dele. Elias tem sorte de ter você como pai. O sorriso de Eleanor era cúmplice, satisfeito. Ela viera aqui esta noite com um propósito e pela expressão dela estava sendo cumprido. À medida que a noite terminava e Eleanor se preparava para sair, ela abraçou Sadie na porta. Um abraço real, não os beijos educados no ar de seu círculo social. Bem-vinda à família, querida, ela sussurrou. Tenho estado quieto demais sem você. Depois que Eleanor saiu, Graham e Sadie ficaram na porta vendo-a ir embora, Elias dormindo entre eles. Sua mãe é incrível, disse Sadie suavemente. Ela gosta de você. Eu gosto dela também. Sadie pausou e acrescentou calmamente. Ela está certa, sabe? Sobre a família ser mais importante que o timing. Graham olhou para ela, seu coração cheio de possibilidades que ele finalmente era corajoso o suficiente para nomear. A ligação veio às 2 da manhã. Graham acordou assustado em seu apartamento na cobertura, seu telefone vibrando urgentemente na mesa de cabeceira. O nome de Sadie na tela enviou gelo por suas veias. Ela nunca ligava tão tarde, a menos que algo estivesse errado. Sadie? Ele já estava pegando roupas antes de ela responder. Graham, estou no hospital. A voz dela estava tensa com pânico mal controlado. Elias teve febre o dia todo e disparou para quase 40 graus. Eles estão fazendo exames. Ele estava vestido e em seu carro em 3 minutos, quebrando todos os limites de velocidade entre o centro e o hospital infantil. O pronto-socorro àquela hora era um purgatório iluminado por luzes fluorescentes de pais preocupados e crianças chorando. Mas ele encontrou Sadie imediatamente, curvada em uma cadeira de plástico, ainda usando as roupas sujas de tinta com as quais estava reformando, seu cabelo ruivo escapando do rabo de cavalo e mechas preocupadas. Como ele está? Graham perguntou deslizando para a cadeira ao lado dela. Eles não sabem ainda. Exames de sangue, raio-x do tórax. A voz dela falhou um pouco. Ele estava tão quente, Graham. Eu nunca o vi assim. Graham a puxou contra o peito, sentindo-a tremer de exaustão e medo. Isso era paternidade, ele percebeu. Não apenas os momentos doces dos primeiros sorrisos e dedos minúsculos enrolados nos seus, mas o terror que vinha de amar alguém tão pequeno e vulnerável. Conte-me o que aconteceu, ele disse calmamente. Ele estava agitado a tarde toda. Achei que fossem os dentes nascendo, mas então ele pareceu quente durante a mamada da noite. À meia-noite, ele estava queimando. Sadie se afastou para olhar para ele, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. E se eu esperei demais? E se eu devesse tê-lo trazido mais cedo? Ei! Graham segurou o rosto dela gentilmente. Você fez exatamente a coisa certa. Você é uma mãe incrível. A doutora Martinez apareceu na porta ainda de uniforme, vinda do que claramente fora um longo turno. Sua expressão era calma, mas séria. Como ele está? Sadie perguntou, levantando-se imediatamente. Melhor. A febre baixou cerca de 20 minutos atrás e ele está dormindo pacificamente. Os exames de sangue mostram uma infecção viral, provavelmente algo que ele pegou no consultório pediátrico na semana passada. Muito comum, completamente tratável. O alívio que inundou Graham foi tão intenso que o deixou tonto. Ele afundou de volta na cadeira, entendendo pela primeira vez como seus pais deviam ter se sentido durante suas próprias doenças infantis. Podemos vê-lo? Sadie perguntou. Claro, ele está no quarto 204. Eles encontraram Elias dormindo em um berço de hospital,
parecendo impossivelmente pequeno sob os cobertores brancos. Sua cor estava melhor, sua respiração uniforme e pacífica. Sadie imediatamente foi para o lado dele, sua mão pairando sobre a testa para verificar a temperatura. Muito mais fresco, ela sussurrou, as lágrimas finalmente transbordando. Graham ficou atrás dela, a mão em seu ombro, ambos observando o filho dormir. Na iluminação dura do hospital, cercado pelo baipe dos monitores e os sons distantes da eficiência médica, algo fundamental se cristalizou na mente de Graham. "Case comigo", ele disse calmamente. Sadie ficou imóvel. "O quê?" "Case comigo", ele repetiu, virando-a para encará-lo. "Eu sei que o momento não é perfeito e sei que não tenho o direito de pedir, depois de tudo o que fiz você passar. Mas esta noite, sentado naquela sala de espera, sem saber se nosso filho estava bem, percebi que não quero enfrentar outra crise sem poder me chamar de seu marido." Sadie olhou para ele, seu rosto passando por surpresa, incerteza e algo que poderia ter sido esperança. "Graham, você não precisa..." "Eu não estou pedindo porque estou com medo ou porque acho que é o que devo fazer", ele interrompeu. "Estou pedindo porque não consigo imaginar minha vida sem você nela. Porque você me torna melhor do que eu jamais pensei que poderia ser. Porque eu te amo e amo ele, e quero que sejamos uma família em todos os sentidos que importam." Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou a pequena caixa de madeira que sua mãe dera a Sadie semanas antes. Ela a deixara no balcão da cozinha naquela noite, nenhum dos dois pronto para abordar o que significava. "Eu sei que não é o pedido romântico que você merece", continuou Graham, abrindo a caixa para revelar o anel de esmeralda. "Eu sei que é um quarto de hospital às 2 da manhã e estamos ambos exaustos e assustados, mas isso é a vida real, Sadie. É assim que o amor realmente se parece, bagunçado e imperfeito e exatamente certo." Sadie olhou do anel para o rosto dele, depois para Elias, dormindo pacificamente em seu berço. "É realmente isso que você quer?" ela sussurrou. "Não apenas esta noite quando você está emocionado, mas amanhã e no próximo ano e quando as coisas ficarem difíceis de novo." "Especialmente quando as coisas ficarem difíceis de novo", disse Graham com firmeza. "Eu quero construir uma vida com você. Quero terminar de reformar aquela casa e ver Elias dar seus primeiros passos no quintal e discutir com você sobre rotinas de dormir e fundos para a faculdade e se ele tem idade suficiente para namorar." Um sorriso puxou os cantos da boca dela. "Você está se adiantando. Ele só tem 4 meses." "Diga sim, Sadie." Ela olhou para ele por um longo momento. Esse homem que aprendera a amar imperfeitamente, mas completamente, que descobrira que algumas coisas valiam a pena lutar. "Sim", ela sussurrou, e o deixou deslizar o anel de sua bisavó em seu dedo. 6 meses depois, Graham estava na cozinha pronta de sua casa de persianas azuis, fazendo café às 5:30 da manhã, enquanto Elias balbuciava alegremente em sua cadeira alta. A reforma estava completa. Bancadas brilhantes, armários personalizados, janelas que inundavam o espaço com luz dourada, mas eram os toques vividos que a tornavam um lar. Pinturas a dedo presas na geladeira, uma bolsa de fraldas na porta, marcas de café na mesa da cozinha das mamadas apressadas da manhã. "Papai", Elias anunciou claramente, estendendo as mãos gordinhas em direção a Graham. Graham quase derrubou sua caneca de café. "Sadie!" ele chamou em direção à escada. "Sadie, desça aqui agora." Ela apareceu na porta, o cabelo ainda bagunçado do sono, usando uma das velhas camisetas de Harvard dele que se tornara seu pijama favorito. "O que há de errado?" ela perguntou instantaneamente alerta. "Nada está errado, está tudo certo." Graham tirou Elias de sua cadeira, seu coração acelerado de pura alegria. "Diga à mamãe o que você acabou de dizer, amigão." "Papai?" Elias repetiu solenemente, depois abriu um sorriso gengival que iluminou a cozinha. A mão de Sadie voou para a boca, lágrimas surgindo imediatamente em seus olhos. "Essa é a primeira palavra dele." "Sua primeira palavra", confirmou Graham, balançando Elias gentilmente.
E ele escolheu bem. Eles ficaram juntos na cozinha, os três, enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas que haviam escolhido juntos, em uma casa que reconstruíram com as próprias mãos e esperança teimosa. Lá fora, os carvalhos estavam cheios de folhas de verão, e Graham podia ver o balanço que pendurara no mês passado, balançando suavemente na brisa matinal. "Tenho algo para te contar", disse Sadie, sua voz carregando aquele tom cuidadoso que ele aprendera a reconhecer. Graham olhou para ela mais de perto, notando o rubor em suas bochechas, a maneira como ela torcia sua aliança de casamento, a faixa de esmeralda sobre a qual haviam trocado votos 3 meses atrás no jardim de Eleanor, com Elias como seu pajem de rosto sério. "O que é?" Em vez de responder, ela lhe entregou um pequeno bastão branco. Demorou um momento para Graham entender o que estava olhando, e quando o reconhecimento bateu, o mundo inclinou da melhor maneira possível. "Você está falando sério?" ele sussurrou. 8 semanas, confirmou Sadie. "Eu queria ter certeza antes de te contar." Graham colocou Elias cuidadosamente em sua cadeira alta, depois puxou Sadie para seus braços, girando-a pela cozinha enquanto ela ria. Quando a colocou no chão, suas mãos imediatamente se moveram para o estômago, ainda plano dela, com a reverência de um homem que entendia milagres. "Como você se sente sobre isso?" ele perguntou calmamente. "De verdade?" "Aterrorizada", ela admitiu, feliz, sobrecarregada, como se estivéssemos prestes a ficar em minoria. Ela pausou, estudando o rosto dele. "Como você se sente?" Graham olhou ao redor da cozinha, para Elias batendo uma colher contra a bandeja, para o café esfriando no balcão, para o rosto de sua esposa brilhando com a luz da manhã e novas possibilidades. "Sinto-me o homem mais sortudo vivo", ele disse honestamente. "Sinto que tudo o que deu errado antes estava apenas nos levando até aqui. Até a parte em que você foi um idiota e me deixou? Especialmente essa parte", disse Graham, inclinando-se para beijar a testa dela. "Porque me ensinou o que eu tinha a perder." Elias escolheu aquele momento para jogar sua colher no chão. Depois olhou com expectativa para seus pais para recuperá-la, um jogo que se tornara sua forma favorita de entretenimento. "Vamos precisar de uma casa maior", disse Sadie, rindo enquanto Graham obedientemente pegava a colher pela 10ª vez naquela semana. "Vamos precisar de muitas coisas", concordou Graham. "Mais paciência, mais café, provavelmente uma minivan." "Uma minivan?" Sadie pareceu horrorizada. "Com porta-copos?" Graham disse solenemente. "Muitos e muitos porta-copos." Ela bateu no braço dele e depois ficou séria novamente. "Somos loucos? 2 crianças com menos de 2 anos?" Graham olhou para o filho, que agora tentava comer os próprios dedos com intensa concentração. Depois para a esposa, que lhe ensinara que o amor não era sobre o timing perfeito, mas sobre escolher um ao outro todos os dias, especialmente quando as coisas ficavam complicadas. "Provavelmente", ele disse, "mas prefiro ser louco com você do que são sem você." Sadie ficou na ponta dos pés para beijá-lo, com gosto de pasta de dente e promessas, e o tipo de felicidade que vinha de construir algo real juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha, manhã após manhã. "Papai", disse Elias novamente, como se aprovasse toda a situação. "Sim, amigão", Graham murmurou contra os lábios de Sadie. "Eu sou seu papai, e não vou a lugar nenhum." Lá fora, a vizinhança estava acordando, café sendo feito nas janelas das cozinhas, cachorros sendo passeados, crianças se preparando para o acampamento de verão, vida normal, vida comum, o tipo de mundano bonito que Graham uma vez pensara estar abaixo dele. Agora, ele entendia que era tudo. 2 anos depois, Graham empurrava um carrinho duplo pela mesma vizinhança onde uma vez pensara que sua vida estava perfeitamente ordenada. Elias, agora um garotinho tagarela de 2 anos com opiniões sobre tudo, apontava animadamente para cachorros e aviões, enquanto sua irmãzinha Emma dormia pacificamente ao lado dele,
seu punho minúsculo enrolado em um elefante de pelúcia que se tornara seu companheiro constante. "Papai, balanço!" anunciou Elias, enquanto se aproximavam do parque onde Graham imaginara seu filho brincando pela primeira vez. "Em 1 minuto, amigão", respondeu Graham, verificando o relógio. Um hábito que agora não tinha nada a ver com reuniões de conselho e tudo a ver com horários de soneca e lanches. O café onde ele vira Sadie naquele domingo que mudou sua vida ficava do outro lado da rua. Suas mesas ao ar livre cheias da mistura habitual de casais e famílias aproveitando o sol da tarde. Graham parou por um momento, lembrando-se do homem que fora então bem-sucedido, confiante e completamente alheio ao fato de que todo o seu mundo estava prestes a mudar de eixo. Sadie surgiu da livraria ao lado do café, os braços cheios de livros ilustrados e o cabelo ruivo preso no rabo de cavalo prático de uma mãe com 2 filhos pequenos. Ela estava grávida de 8 meses agora, movendo-se com a graça cuidadosa de alguém que aprendera a equilibrar a vida com precisão e amor. "Achou alguma coisa boa?" Graham perguntou quando ela se aproximou. "Histórias sobre dragões e princesas", ela respondeu, acomodando-se no banco do parque ao lado do carrinho. Elias insistiu que precisávamos de grandes histórias para a hora de dormir. Graham sorriu, observando o filho subir cuidadosamente no escorregador que conquistara meses atrás. Emma se mexeu no carrinho, fazendo os sons suaves que significavam que ela estaria acordada e com fome em breve. "Você já pensou naquela manhã de domingo?" Sadie perguntou calmamente, seguindo o olhar dele em direção ao café. "Todos os dias", admitiu Graham, "mas não com arrependimento, com gratidão, até pelo ano que perdemos." Graham considerou isso, observando Elias acenar para eles do topo do escorregador. "Especialmente pelo ano que perdemos. Isso nos ensinou pelo que estávamos lutando." A mão de Sadie encontrou a dele, seus dedos se entrelaçando com a intimidade fácil de pessoas que aprenderam a se amar através de noites sem dormir e caos matinal, através de reformas e febres, e as 1000 pequenas decisões que faziam uma vida. "O bebê está se mexendo", ela disse suavemente, colocando a mão dele em sua barriga arredondada. Graham sentiu o movimento sob a palma da mão. O terceiro filho previsto para daqui a 6 semanas. Outra aventura que planejaram juntos, com a confiança de pessoas que aprenderam que o amor podia ser prático e mágico ao mesmo tempo. "Menino ou menina?" ele perguntou, embora tivessem decidido ser surpreendidos. "Feliz e saudável", respondeu Sadie, a mesma resposta que dava toda vez que alguém perguntava. Isso é tudo o que importa. Do outro lado da rua, pela janela do café, Graham podia ver um jovem casal tendo o que parecia ser uma conversa intensa. A mulher gesticulava animadamente enquanto o homem olhava para o café, e Graham se perguntou se eles estavam brigando sobre o futuro, sobre escolhas que pareciam impossíveis de fazer. Ele queria dizer a eles que, às vezes, os maiores erros levavam às maiores bênçãos, que às vezes você tinha que perder tudo para entender o que realmente precisava, que o amor não era sobre o timing perfeito ou circunstâncias ideais, era sobre aparecer todos os dias, especialmente quando era difícil. "Papai, empurra!" Elias chamou dos balanços, e Graham se levantou para cumprir seu trabalho mais importante. Enquanto empurrava o filho cada vez mais alto, ouvindo guinchos encantados se misturarem com o balbucio de Emma e o zumbido suave de Sadie, Graham entendeu que finalmente encontrara o que procurava sem saber. Não o sucesso da maneira como ele o definira uma vez, mas algo infinitamente mais valioso. Uma família construída sobre segundas chances e esperança teimosa. O sol poente pintava tudo de dourado. O cabelo de sua esposa, o riso de seus filhos, a magia comum de uma tarde no parque. Este era seu império agora, medido não em lucros, mas em momentos como este. Era isso que significava voltar para casa. Às vezes a pergunta mais importante não é se você está pronto para o amor.
É se você é corajoso o suficiente para escolhê-lo quando ele pede que você se torne alguém melhor do que jamais imaginou que poderia ser. Obrigado por assistir. Seu feedback é muito importante para o nosso trabalho. Então, por favor, deixe um comentário dizendo o que você achou e de onde está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história. Sua participação é muito importante para a continuação do nosso trabalho, então, por favor, compartilhe esta história com quem também adoraria vê-la.